Muito boa tarde, eu sou Marcos Félix, ao vivo por marcosfelix.com/ao vivo no site e também pelas plataformas YouTube, Facebook, Twitch. Você é muito bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre advocacia online e o protagonismo digital. E eu convidei hoje dois grandes convidados com conhecimentos da mesma área, mas também com vasto conhecimento em outros segmentos, em outras atuações. São empreendedores, são advogados e são também pessoas que a gente traz aqui porque fazem um excelente trabalho. Sem mais delongas, vamos convidar aqui a doutora Marielle Guimarães, ela é advogada, e o doutor Pedro Miranda, que são também, ele também é advogado, tem várias, eu vou deixar que eles se apresentem, né? Várias causas em que eles atuam. E eu agradeço então pela presença dos dois aqui hoje nessa conversa sobre advocacia online. Muito bem, muita gente sabe que a profissão, as profissões do futuro, as habilidades do futuro cada vez mais são requisitadas. E por conta disso, a gente está vendo um movimento no mundo de adaptação, de transformação. Ou seja, cada vez mais é necessário nos desenvolvermos como pessoas, como seres humanos, para que a gente possa realmente estar preparado para esse futuro. E eu quero perguntar para a doutora Marielle, começando com ela aqui, eu vou colocá-la na tela cheia para vocês conhecerem. Quero que ela se apresente primeiro, né? Dê boas-vindas aí a quem estiver chegando na live. Você pode comentar também, deixar o seu comentário. Doutora Marielle Guimarães, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Para participar do podcast. Desejo uma boa tarde aí para o pessoal que está chegando para assistir a nossa live, né, e participar desse bate-papo incrível, né, um assunto de suma importância nesse período que estamos vivenciando. Sou advogada, atuo na área civil, na área digital, de direito digital, focado na Lei Geral de Proteção de Dados. Sou bem atuante também na OAB, dentro das comissões, e faço parte de alguns institutos voltados para o direito digital também, o Instituto Goiano de Direito Digital, a Associação dos Advogados de Direito Digital, e um movimento também que tem dentro do direito a Law Talks, que faz um movimento voltado para a inovação dentro do direito. Excelente currículo, doutora Marielle. Eu quero também convidar o doutor Pedro Miranda, que se apresente, por gentileza. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Marcos. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem ou que nos ouvem por aqui. É uma satisfação aceitar esse convite do Marcos, do qual eu acompanho o trabalho e tenho a satisfação de hoje poder contribuir e aprender um pouco com vocês sobre esse cenário da advocacia online, do protagonismo digital. E, Marcos, meu nome é Pedro Miranda, eu sou especialista em processo penal. Hoje eu presido a Associação Nós, a Nova Advocacia, sou um dos coordenadores do movimento Nós, a Nova Advocacia, sou membro e presidente de comissão na Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e sou membro também da Associação Nacional da Advocacia Criminal. Sendo bem sucinto, acho que mais delongas só cansaria a gente. Então, esse sou eu e eu espero poder aprender com vocês hoje. Que legal, muito bom. Eu vou colocar aqui uma tela com nós três, que fica melhor para visualizar, e inclusive os comentários daqueles que estão aí pelas mídias. Quero já desejar boas-vindas aqui a Isadora Werselens, não sei se é assim se fala, mas ela está também conectada pelo YouTube. A Casey Dávila, boa tarde, doutores, também cumprimentando vocês. E a minha gata, minha esposa Geise, que sempre acompanha aqui também pelo YouTube, dando o seu alô. Pelo Facebook também, muitas pessoas estão assistindo. Quem quiser comentar, tá aí na tela, a gente coloca o seu comentário. Doutor Pedro e doutora Marielle,
Vocês são advogados e a gente sabe que o futuro cada vez mais presente, como dizia a música lá do John Legend, né? O futuro já chegou e estamos atrasados, porque ele começou ontem. Eu queria saber o que vocês acham, e aí eu começo com a doutora Marielle, sobre essas inovações trazidas pela transformação digital. Primeiro, eu acho essencial, né? Principalmente nesse período, né? Eu acho que houve uma aceleração muito grande da tecnologia, né? Em diversas áreas, não só na advocacia. E a cada dia que passa, né, tem uma aceleração maior disso, é uma realidade, e nós precisamos nos adaptar, né, a essas novas tecnologias, que vêm para agregar, né, nas nossas profissões. Então, assim, quando a gente olha para o chamado mundo VUCA, né? Então, um mundo que está em constante mudança, a gente fica um pouco assustado, né? E, ao mesmo tempo, empolgado para ter acesso cada vez mais a essas tecnologias. Então, na advocacia, eu olho um pouco para esse movimento de transformação digital e vejo que ainda é um movimento que ainda é pequeno, ainda é um movimento tímido, né? O pessoal ainda está se adaptando. Por exemplo, agora o pessoal começou a se adaptar com a audiência virtual, que antes não era o costume na nossa advocacia, né? Eram audiências presenciais. Então, já teve uma mudança aí. Questão do processo, que antes era físico, agora é um processo digital. Então, todos esses avanços que vão chegando, o pessoal tem que lidar com tudo isso e aprender a mexer nessas novas tecnologias. E o que eu vejo hoje ainda é uma resistência dentro da nossa profissão quanto à chegada dessas tecnologias, né? O pessoal ainda está se adaptando, mas adaptando de uma maneira vagarosa ainda, né? Talvez por medo, né, dessa tecnologia, que o pessoal tem o medo de perder o emprego para a tecnologia, né? Porque hoje a gente pode ver que tem palestras que a gente assiste que o pessoal fala, tais profissões serão extintas, né? Aí quando o pessoal fala que a advocacia será extinta, todo mundo entra em pânico ali, né? E a realidade é que não é a questão que a advocacia será extinta, né? A advocacia, o advogado tem aí a sua profissão, mas o que será extinto é aquele advogado que faz o Ctrl-C e Ctrl-V, né? O advogado que atua em demandas repetitivas ali, né? E isso um software hoje consegue fazer, né? Então, talvez eu acho que por isso tem essa resistência ainda quanto à chegada da tecnologia na área jurídica, mas isso a gente sabe que com o tempo não tem jeito, não tem como correr, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, né? Belas palavras, doutora Marielle. Inclusive, você adiantou uma sigla que se usa muito nesse segmento, que é VUCA. Doutor Pedro, como que a gente lida com esse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo? Qual a sua visão sobre isso? Marcos e aqueles que nos acompanham, você começou abrindo, né, esse nosso programa aqui, falando justamente sobre como que essa transformação digital afeta o ser humano como um todo. E eu acredito que o ser humano como um todo, quando eu trago para a advocacia e aqueles que saíram da faculdade, submeteram a uma prova de aprovação em um exame da ordem, não foram ali capacitados para viver essa nova fase, nesse novo momento, com a dificuldade que nós estamos vivendo. Ao que parece para mim, e a doutora Marielle me corrija se eu estiver errado, a aprovação do exame da ordem parece ser única e exclusivamente algo que te legitima a ter uma capacidade postulatória, uma capacidade de estar em juízo, mas não uma capacidade de viver esse novo cenário, sobretudo na crise que estamos passando. E aqui é que nós precisamos enxergar diversos cenários, compreender diversos cenários, diversas perspectivas de cada advogado e advogada, daqueles que saem, daqueles que estão com 10, com 20, com 40 anos de experiência, mas algo, Marcos, doutora Marielle, aqueles que nos acompanham, algo parece que é comum a todos nós.
que é o cenário da transformação digital. Algo parece que é evidente para todos nós, atinge desde quem sai da faculdade, é aprovado no exame, até aqueles que ainda estão vivendo na advocacia a duras custas, porque já são mais antigos, e não porque mais antigos piores, muito pelo contrário, acho que passaram por uma estrada, nos precederam numa estrada que talvez a gente pode aprender muito com isso, mas todos nós estamos diante dessas vitrines que nós nos transformamos, né? Nós nos transformamos em vitrines mesmo, porque a internet é um desdobramento, aliás, o contrário, a rede social, a digitalização dos processos é um desdobramento da própria internet, né? E como que nós vamos nos adaptar? Antes de querer mudar a situação, a gente precisa compreendê-la. Por isso é tão importante esse tipo de discussão aqui, viu, Marcos? Eu fico muito feliz, inclusive, com esse feedback, porque esses diálogos, concordo com você, a gente precisa promover mais. Eu quero dar boas-vindas também para Stephanie Michele pelo YouTube, já deixou aqui também o seu joinha, acompanhando aqui o nosso bate-papo ao vivo nesta terça-feira, 6 de abril. Doutora Marielle e doutor Pedro, eu sei que vocês, como advogados, e aí colocaram muito bem a questão do digital, acompanham a própria inovação no segmento de vocês, né? Eu não sou advogado, mas tenho bons amigos advogados, inclusive a doutora Marielle, e eu sei que vocês também sofreram um impacto com esse segmento, ao mesmo tempo que traz novas oportunidades, ou seja, a tecnologia ditando novas tendências e fazendo com que várias áreas e segmentos se melhorem, se aperfeiçoem, e vocês como advogados também perceberam isso na área jurídica. Eu tô sendo aqui muito otimista ou não? Isso é de fato, tem acontecido, o digital está sendo favorável também para vocês? Doutora Marielle. Vou deixar para a doutora Marielle, vai, doutora. O digital, com certeza, está sendo muito favorável. Eu falo pela minha área, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi um desdobramento, né, desse avanço tecnológico, se a gente for olhar, né? A questão de se preocupar com a privacidade, né, com o uso tão grande das redes sociais, né, onde a gente não sabe como que funciona, né, esses aplicativos, o que é feito com os nossos dados ali, né? E quando a gente assiste o Dilema das Redes Sociais, não sei se vocês assistiram, mas a gente começa a entender como que funciona a plataforma, né? Como que é tratado os dados ali. E justamente por isso houve uma preocupação, né, em se criar uma lei que regulamentasse o tratamento de dados no Brasil, né? Então, tudo isso é reflexo dessa tecnologia. E é claro que o cenário com esses avanços tecnológicos foi muito bom para a nossa área, porque a gente pode ver também, em paralelo à advocacia, o crescimento das legal techs, law techs, né, que são startups que desenvolvem softwares, né, para escritórios de advocacia, para melhorar o trabalho desses escritórios, né, acelerar cada vez mais, porque hoje a gente entende que os nossos clientes, eles querem respostas e soluções rápidas, né? Já foi o tempo que o cliente tinha uma paciência de esperar muito tempo para resolver uma questão, e isso é engraçado, porque entra em choque também com o poder judiciário, né? Que a demanda demora muitas vezes anos para poder se resolver. Por isso, quando eu olho para a advocacia, eu vejo várias ramificações e vejo o crescimento e o amadurecimento, ainda que tímido, né, nessa área, voltado para poder realmente atender a esse novo mercado, né? Um exemplo é os métodos de resolução de conflitos, né? O pessoal agora está procurando entender como funciona, tanto nós da advocacia mesmo, começar a conscientizar os nossos clientes da importância desses métodos para a solução de um conflito, né? Uma advocacia também mais preventiva. Então, eu vejo com bons olhos o avanço da tecnologia dentro da nossa área. Acho que o pessoal ainda está passando por uma fase de conscientização, de entender a demanda, né, do mercado, entender como que vai funcionar, e nós, como advogados, quanto mais nós soubermos antecipar as demandas,
antecipar as tendências, melhor para a nossa advocacia, né? A gente sai na frente. Interessante. Doutor Pedro, sua opinião? Marcos, aqueles que nos acompanham, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da doutora Marielle. Mas não diferente, não é discordante, é só diferente. Porque eu acredito que na advocacia, especificamente, o protagonismo digital, em determinado momento, pode ser vilão. E pode sair do campo do protagonismo e se tornar um vilão. E eu explico os dois sentidos disso. Em um primeiro sentido, eu acredito na positividade disso, a partir do momento em que a digitalização, em primeiro lugar, faz com que a celeridade das nossas demandas sejam mais rápidas, porque antigamente você trabalhava com pilhas e pilhas de processo, os escritórios que são mais antigos têm carrinhos até hoje de carregar pilhas e pilhas de processo. Quanto tempo demorava-se para a gente protocolar alguma coisa aqui em Goiânia, no chamado protocolo integrado, para chegar em um interior, para chegar até Posse? Ia num carro, ia numa van, e até entregar a gente demorava, e às vezes a gente tinha essa celeridade, essa necessidade por aqui, até porque os nossos honorários caminham assim. Então, a gente precisa dessa celeridade e a velocidade da informação. A mudança da Barça pelo Google, a mudança do sistema de informação e da velocidade com a qual ela chega, atingiu também o Poder Judiciário como um todo. E a advocacia, de fato, foi beneficiada com isso. E aqueles que sabem fazer uso, né, sabem também que hoje a gente protocola um negócio lá em São Paulo, a gente consegue ter uma resposta rápida se a gente diligenciar nesse sentido. Mas, também, na mesma linha, te dou outro exemplo. A Marielle estava trazendo uma noção da robotização, né? Que muitos advogados e advogadas ficam preocupados com isso. Eu, a bem da verdade, concordo com a doutora Marielle, porque isso é uma pressão a qual os advogados precisam se submeter para serem cada dia melhores. Porque o que o robô faz é agilizar aquilo que sempre chega de Ctrl+C, Ctrl+V. Existem, inclusive, várias literaturas da inteligência artificial hoje em dia para ensinar como se peticionar sem que o robô te cancele, né, de cara, sem que o robô indefira a sua liminar, agora em termos jurídicos, mas sem que o robô indefira a sua liminar de cara. Os termos que você usa, como que você faz, como que você trabalha. Então, isso, para mim, extremamente positivo. Agora, quando eu olho para o protagonismo digital e como a instituição tem acompanhado esse progresso tecnológico, é que me preocupa. Porque a OAB determina certos limites que precisam progredir ao longo do tempo e precisam acompanhar essa revolução tecnológica. E é exatamente nesse ponto que o protagonismo digital pode se tornar vilão. Deu uma travadinha aqui do Dr. Pedro. Marielle está aqui ainda. Isso que... Sim, vamos mas tentar retomar o sinal. Sim, Marielle. Voltou? Voltou sua conexão, Dr. Pedro. Você ia falando que pode se tornar um vilão. É para mim ou para vocês que está ruim aí? Sua imagem tinha travado e agora a gente retomou o sinal contigo. Você falava sobre a questão de pode se tornar um vilão. Isso, e aí eu já ia, inclusive, passar para o Marcos ou para a doutora Marielle, mas pode se tornar um vilão exatamente no aspecto do progresso ou no retrocesso que a instituição acompanha essa tecnologia. Perfeito. Doutora Marielle ia complementar. Não, em relação a essa questão mesmo do estatuto, né, que nós temos que realmente... às vezes impede esse progresso mesmo quanto instituição, né? E realmente a gente está passando dentro da ordem, hoje a gente pode ver debates voltados para como que a gente vai agir diante desses avanços tecnológicos. E então está um debate muito grande ainda.
devagar a gente consegue fazer essa conscientização e ir mudando o cenário, né? Mas é claro que na advocacia, por ser uma profissão, o direito ser uma profissão mais conservadora, é óbvio que esse processo de conscientização é um pouco lento, em vista de outras áreas. Tá certo. Pelo YouTube, pelo Facebook, você pode compartilhar, você também pode comentar, deixar a sua opinião. A gente coloca aqui na tela, pode mandar a sua pergunta para o doutor Pedro ou para a doutora Marielle sobre esse assunto, a advocacia online, o impacto da transformação digital e, obviamente, as inovações, as oportunidades e os desafios de tudo isso neste segmento. Nesta tarde de terça-feira, eu conversando aqui com vocês dois, não tem como eu deixar de fazer uma pergunta também, até porque a gente precisa do serviço jurídico. Recentemente eu precisei do serviço, fui muito bem atendido pela minha advogada. Mas uma coisa que sempre me vem à mente, por que demora tanto? Por que o processo, muitas vezes, de resolução, né, das causas demora tanto a acontecer? O que vocês podem me dizer sobre isso? Vocês que são advogados, ou eu estou sendo aqui bastante crítico nesse aspecto? Então, Marcos, primeiro que não depende só do advogado, né? Essa Claro. celeridade processual. Quando a gente depende do poder público, entra uma questão, né, da forma que o poder público é gerido. Então, eu falo com experiência, fiz estágios em órgãos públicos e da época que o processo era processo físico ainda. E realmente a demanda é muito grande, porque o pessoal ainda tem a ideia de que entrar no contencioso, entrar com o processo ainda é mais vantajoso do que fazer um acordo. Ainda é uma questão cultural. O pessoal não mudou ainda esse olhar. Então, o que acontece? Tem os funcionários, os servidores, mas é pouca gente diante de tamanha demanda. Com isso, as demandas, fora que tem N fatores, né, que depende das partes também, porque também tem áreas que envolvem muita questão emocional, às vezes o processo não se desenrola rapidamente, muito por questão emocional, principalmente na área de família. Né, o pessoal tem um embate ali, quando você consegue resolver esse conflito emocional, você consegue resolver ali, talvez chegar num acordo na demanda. Então, o poder público, ele precisa melhorar essa parte de gestão, né? Os servidores precisam começar a ver o advogado como um colega de trabalho mesmo, porque tem ainda uma rivalidade, né? A gente chega em órgãos públicos, não todos, mas tem lugares que o servidor trata advogado, o doutor Pedro sabe dessa realidade, né? E trata o advogado como uma pessoa ali, destrata muito o advogado. Então, precisa melhorar essa relação. O poder público também precisa querer motivar, talvez, esses servidores, né, para poder dar uma celeridade ali, porque para a justiça é muito vantajoso o processo tramitar por um período de tempo maior, né? Mas essa é a realidade, infelizmente, e o nosso intuito é, com os movimentos, conseguir mudar, né? É certo. Doutor Pedro? Divorciado dessa ideia que a Marielle traz de que as partes podem ser as culpadas, deixando isso de lado, isso de fato acontece, mas deixando isso de lado, o que parece para mim também é que falta esforços de se conceder eficiência por parte do poder público ao poder judiciário. Falta esses esforços. E mais, quando falta esses esforços, ao meu ver, também falta instituição que enfrenta essa falta de esforço. Então, dou um exemplo. O judiciário hoje trabalha meio período. Quer dizer, o processo também não anda porque chegou 6 horas da tarde, eles vão bater o ponto e vão para casa. Então, a digitalização ajuda? Ajuda. Acelera o processo? Acelera. O Marcos estava dizendo, por que demora tanto? Agora, imagina na época do físico, Marcos. Se demora tanto assim, imagina na época do processo físico.
E aí, se não depende da parte, e ainda assim há essa demora, primeiro, falta contingente, como bem a doutora Marielle coloca, mas falta contingente também, o Estado tem que fazer sua meia-culpa para gerir a máquina administrativa. E aí, coloca-se o judiciário para trabalhar meio-dia às 7. Aí, falta também enfrentamento das instituições legitimadas a cobrar isso, para isso acontecer de uma maneira efetiva, para que essa prestação jurisdicional, como o Estado tem que fornecer, isso inclusive é cláusula pétrea, tem que fornecer, porque o Estado não pode se dissociar do enfrentamento judicial, ele precisa, portanto, ter eficiência nos moldes do artigo 37 da Constituição Federal, de um dos princípios administrativos, que é o princípio da eficiência. Precisa existir celeridade e razoabilidade na tramitação desse processo. Envolve uma vida, envolve dinheiro, envolve a guarda do filho, envolve uma série, envolve prisão, envolve liberdade de alguém que pode estar preso de maneira irregular, de maneira ilegal, inconstitucional, e às vezes alguém fica preso 2, 3 meses, é absolvido no final das contas, e ninguém vai falar nada, porque se eu processar o Estado, daqui 20 anos eu recebo. E olhe lá, é uma previdência que eu vou precisar fazer. Então, a gente entra de novo nas mesmas questões que a tecnologia, Marcos, doutora Marielle, aqueles que nos acompanham, a tecnologia precisa influenciar de maneira efetiva a celeridade desse processo. Mas o Estado, como poder público, precisa se envolver na tecnologia também e dar esse suporte, porque pode até robotizar, mas quanto mais robotiza, eu tenho certeza, melhores advogadas e advogados surgirão. Excelente! Estou conversando com o doutor Pedro Miranda e com a doutora Marielle Guimarães, ao vivo, aqui por marcosfelix.com/ao vivo. O comentário está aí na tela das pessoas que participam conosco. Um abraço aqui para eles. Só palmas para vocês, viu, doutor? Parabéns, doutora Marielle e doutora Pedro Miranda, já falei, da Valéria Menezes, a Natália Olegário, a Amanda Santana. Muito bom, gente. Fiquem à vontade se quiserem compartilhar ou comentar alguma coisa. Bem, avançando aqui mais nesse tema da advocacia online. Eu sei que vocês dois são protagonistas, essa palavra que já é muito usada no meu segmento de desenvolvimento humano de pessoas e negócios. E o protagonismo na área de vocês passa, obviamente, por advocacia online, né? Seria redundante falar isso aqui, até porque trouxemos esse tema. Porém, como isso funciona na prática? O que é advocacia online? O que vocês têm feito de positivo e proativo para ajudar nessa questão? Na nossa advocacia, Marcos, dentro desse viés de protagonismo digital, o que eu posso te falar assim, na prática, que a gente utiliza muito no dia a dia, são os softwares ao nosso favor, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem jurimetria, né, que te dá uma base para você saber, por exemplo, como que o juiz julga qual que é o entendimento dele sobre determinada causa, com base nos dados de ações que ele já julgou, questão de softwares para poder melhorar a produtividade do advogado também. Então, esses softwares que estão disponíveis no mercado, né, ajuda muito no nosso dia a dia. O advogado, claro que tem realidades diferentes, né, ainda tem advogados que não têm acesso a tantas tecnologias. Primeiro que a gente vive uma advocacia que a gente pode dividir em grupos aí, a realidade do pequeno, do médio e do grande escritório. Os grandes escritórios, a gente sabe que a tecnologia já está sendo usada a todo vapor, né? Muitos escritórios desenvolvem softwares ou utilizam softwares do mercado. O advogado, o pequeno e o médio, ainda vive uma realidade diferente, né? A gente tem softwares disponíveis, os softwares as service, que estão aí para o pessoal utilizar, mas o pessoal ainda tem aquela ideia de que implementar um software no escritório, muitas vezes pode ser oneroso. E para um advogado que está começando, a realidade é muito diferente, né? A gente sabe que todo negócio tem um gasto, então quanto mais a gente consegue enxugar, né, no início da carreira, é óbvio que o advogado vai optar por isso. Então, muitas vezes o advogado que começa, ele fica ali abarrotado, né?
petição, atendimento ao cliente, ele tem que fazer todas as áreas do escritório, uma só pessoa. Então, gestão, a parte jurídica, gestão de pessoas, financeiro, e acaba que não sobra tempo para ele olhar, para procurar essas tecnologias para poder assessorá-lo no início, né? Às vezes não tem, muito tempo para olhar esse mercado de inovação. Então, assim, no dia a dia da advocacia online, a priori, é o uso de softwares mesmo para poder melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço. Excelente. Doutor Pedro. Eu vou até além, porque a doutora Marielle traz uma situação daquilo que pode ser instrumento da engrenagem do desenvolvimento da advocacia de todos nós. E a tecnologia não se limita nesse aspecto, e eu sei que a doutora não trouxe ela isoladamente, mas não se limita a esse aspecto, mas acredito mais que seja uma soma de fatores que trabalha desde uma visão demográfica da própria advocacia, de uma mudança na cultura de massa da própria advocacia, nas relações de consumo, na padronização das nossas relações de consumo, da segunda metade do século XX para cá, que se transforma demais em função do próprio modernismo, do pós-modernismo, da soma do fator dessa revolução tecnológica que acopla essas redes sociais que fazem com que a interligação de pessoas, relacionamentos, seja muito maior. Então, transforma digitalmente o modo de ver o cenário. Viu, Marcos e doutora Marielle, aqueles que nos acompanham? Para mim, não é só a vitrine. Porque a tecnologia hoje, além de ter tornado a nossa advocacia uma vitrine por meio de redes sociais, ela transformou muitas das vezes os nossos cenários internos dos nossos escritórios. Não só com softwares, como audiências online, telepresenciais, que veio para ficar em muitos casos. Eu, no criminal, tenho algumas ressalvas com relação a essas instruções processuais por videoconferência, mas absolutamente entendo e concordo com audiências prévias de conciliação, de acordo, etc., sendo firmadas por meio de audiências por videoconferência. E veio mais, não veio só na mudança da estrutura e da logística dos escritórios, veio em matéria, direito digital, a lei de proteção de dados, que a doutora Marielle é uma especialista. Muitas outras matérias foram criadas. Hoje a gente tem inteligência artificial no direito, inteligência artificial jurídica. Então, quantas transformações vieram à tona por meio da transformação digital? Excelente, excelente. Muito bom. A gente já vai caminhando para o fechamento e nessa tarde de terça-feira, quero agradecer às pessoas que estão assistindo, acompanhando isso ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso site, marcosfelix.com/ao-vivo, onde você pode deixar sugestões de pautas, de entrevistados ou inclusive vir também participar conosco aqui desse bate-papo, sempre com temáticas voltadas para criatividade, cultura digital e empreendedorismo, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Obviamente, doutora Marielle e doutor Pedro, a gente sabe que a transformação ela é humana antes de qualquer coisa. A gente fala muito de digital, de inovação, mas se não mudarmos, cada um de nós mudar a si mesmo, o autoconhecimento, a gente não consegue avançar para esse futuro cada vez mais presente. Neste aspecto, eu sei que o Dr. Pedro tem um projeto, um trabalho muito interessante, uma causa que ele lidera, que é a Nova Advocacia. E aí, trazendo esse desenvolvimento humano para dentro do segmento que vocês atuam, eu queria entender como funciona a Nova Advocacia, esse projeto, esse movimento que vocês coordenam. Não sei se a doutora Marielle também participa, mas eu acredito que seja muito relevante. Hoje ela participa porque eu estou obrigando ela a participar, sabe, Marcos? Vamos lá, vamos, doutora. Tá vendo? Ela não tem muita saída, sabe, Marcos? Então, engajar Marcos, na causa. O movimento Nós, a Nova Advocacia,
ele trabalha exatamente essa estruturação da advocacia, desde a vitrine até sentar ali na mesa e atender o cliente. Então, nós queremos entender, inclusive, como que a tecnologia pode agregar a um movimento de advogados, que não são só advogados e advogadas recém-formados. Eu costumo dizer isso, ou talvez o mesmo problema que um recém-formado tem, um advogado de 15, 20 anos de experiência tem também. Algumas questões são de fato isoladas, outras são em comum. Então, a nova advocacia, a associação Nós, a Nova Advocacia, vem exatamente para contribuir em um cenário em que existe crise, existe problemas, existem cenários que não são favoráveis à advocacia. A associação Nós, a Nova Advocacia, o movimento Nós, a Nova Advocacia, não está inserido dentro do contexto da advocacia para ser concorrente de ninguém ou qualquer instituição. Nós estamos exatamente nesse contexto para mostrar que a tecnologia, o esforço, em detrimento de uma causa que é o desenvolvimento humano da advogada, do advogado, oferecer suporte, oferecer estrutura, brigar por aquela advogada ou por aquele advogado que se sente desamparado em um momento de crise. Esse é o papel do movimento. Esse é o papel do movimento, é entender a crise, para depois querer mudar alguma coisa. E a transformação digital, a tecnologia, a rede social, fez com que o movimento e a associação fosse, inclusive, mais bem abraçado por todos que chegaram a nos conhecer. Porque é um momento em que, talvez, não tenhamos tanto contato mais presencial, mas ainda assim, pelo pouco que se pode apresentar por meio da internet e daquilo que a internet proporciona, a gente se faz conhecer por isso. Excelente, doutor. Aí a doutora Marielle agora pode criticar. Faça a sua réplica, doutora Marielle. Sua defesa. Não, sobre o movimento, acompanhei assim, durante o período, esses últimos anos aí, acompanhei de longe, né, como o doutor Pedro falou. Pela internet. Tá vendo? Não participei do movimento, mas quando conheci o movimento, achei uma proposta muito interessante, porque a advocacia precisa mesmo desses movimentos de mudança, sabe, de conscientização, porque esses dias eu fiz um curso de criatividade no Murilo Gun, em que ele fala uma coisa, na primeira aula dele, ele fala uma coisa muito interessante. Excelente profissional. E ele é sensacional. Quando nós somos crianças, a gente nasce, tem muita criatividade, né? Nasce fora da caixa, ele fala isso na aula dele, né? E aí, com o passar do tempo, a gente é colocado dentro dessa caixa, então a gente deixa de ser criativo. Se a gente for olhar pelo sistema educacional que a gente tem hoje, a tendência, o nosso sistema é aquele que você passa anos da sua vida ali estudando, ou melhor, decorando uma coisa que muitas vezes o aluno não vê sentido. Então, tira a capacidade, de certa forma, estimula o aluno só a decorar e não pensar. E isso é um reflexo em todas as profissões, porque quando a gente chega numa faculdade, seja de direito, seja de outras áreas, acontece a mesma coisa. Muitas vezes o professor não estimula o aluno a pensar e até as suas próprias opiniões diante do tema abordado ali. É assim e pronto. E muitos concordam, às vezes, com esse tipo de... E vai pelo efeito manada, né? Concorda com aquilo ali, acredita naquela verdade, não questiona o porquê. E eu acho que é interessante quando a gente acha movimentos assim, em que apoia o advogado, em que induz o advogado a pensar, a ser criativo, a desenvolver um movimento assim que faz com que o advogado desenvolva as soft skills, que tanto se é faladas, né? Hoje em dia as empresas procuram muito pessoas que estão desenvolvendo essas, não só hard skills, mas soft skills, porque afinal, como você disse, Marcos, convive com pessoas. A gente precisa estar sempre nos atualizando, né, nessa busca pelo autoconhecimento, busca pela criatividade.
se desenvolvendo como pessoa para que a gente consiga cada vez mais aderir mais pessoas ao nosso movimento, abraçar mais pessoas e fazer uma advocacia mais humanizada. Não tratar o nosso colega como um parceiro mesmo, não como um concorrente, né? Porque a gente caminha para um mercado onde a economia colaborativa vai dominar. A gente pode ver empresas como Uber, Airbnb, com a ideia totalmente de economia colaborativa. Não existe mais o meu concorrente, ou eu vou guardar essa informação para mim porque o outro não pode saber porque vai tomar meu espaço. Não existe isso. Né? Quando você compartilha, quando você troca experiências, você aprende muito mais, todo mundo cresce junto. Então, eu achei muito bacana a proposta do Nós Advocacia, porque vai por esse viés também. Porque dentro da nossa área, ainda tem, não falo de todos, não vou generalizar, mas a gente sabe que ainda existem pessoas que tratam o advogado como um concorrente. E não quero contato em audiências mesmo, quem nunca, numa audiência foi destratado muitas vezes por um colega ali que não quis nem saber de conversar, de chegar a um acordo, por medo de, não sei se por medo, por implicância, não sei, mas a gente precisa mudar esse cenário. É interessante você falar isso, porque eu fui numa audiência uma vez e estava com a minha advogada, e aí quando chegamos lá, ela conhecia todo mundo, né? Inclusive a juíza que estava lá e os outros, os colegas também. E eu fiquei achando interessante, né? Hoje você fala isso, para mim é normal, mas na época eu falei... Mas, gente, eles não são inimigos. Eu estou aqui com ela, eu tenho outro advogado da outra parte, que na verdade eu estava processando uma empresa, né? Que teve, e ganhamos a causa, graças a Deus, mas e ao trabalho, obviamente, dos advogados. Mas hoje você fala isso e me traz à mente essa história, porque de fato, as pessoas querem às vezes ali, não é só na sua área, viu? Na área de vocês. Na minha área também, de comunicação, existe muito, ainda mais num contexto de redes sociais, muito imagético, né? Muito estético. Instagram, Facebook, YouTube são mídias que você se projeta visualmente. Então acaba que as pessoas geram às vezes uma antipatia, não conhecem seu trabalho. E eu brinquei esses dias num grupo de mentoria, falei, olha, as pessoas amam você ou elas não te conhecem ainda. Porque quando a gente conhece as pessoas, a gente descobre as coisas boas que elas têm, né? E tem que focar nisso, porque focar no ruim é fácil. Sim, doutor Pedro? Um adendo, só para contar uma história interessante com relação a isso. Um amigo, que é uma das pessoas que convivem muito comigo, que é um dos meus melhores amigos, ele também é criminalista, e aí, certa oportunidade, eu estava defendendo o réu e ele assumiu a assistência da acusação pela vítima, e eu não sabia. E ele começou a peticionar nos autos e a me dar trabalho, e a gente ligando um para o outro, e eu falando, moço, mas chega, para com isso, vamos resolver isso. Aí, numa sexta-feira à noite, ele me liga e fala assim, você pode tirar o final de semana, porque eu acabei de peticionar nos autos. Eu falei, tá bom. Deixa você comigo. Então, essa proximidade da advocacia, em contrapartida com as concorrências desleais que nós temos, é muito bacana também e muito importante, inclusive, para a coerência, para a integração de nós, enquanto advogados e advogadas. Até porque, né, mesmo que alguns não concordem, publicitários, que é o meu caso, advogados, políticos, são seres humanos, gente. Eu estou brincando aqui com um ditado popular, né? Diz que publicitário, político, advogado não vai para o céu. Brincadeiras à parte, somos todos humanos e precisamos de desenvolvimento, gente. Essa é a nossa proposta nesse bate-papo, nesse talk show. E quero agradecer imensamente aqui ao doutor Pedro Miranda, pelo trabalho também, quero parabenizar, agradecer a doutora Marielle também, parabenizar pelo trabalho e agradecer a presença de vocês aqui hoje. Tem sido realmente muito bom dialogar com tantos profissionais de áreas, segmentos diferentes e trazer duas pessoas também de qualidade, com conteúdo como vocês. Muito obrigado mesmo, enriquece demais o nosso projeto aqui. Eu agradeço o convite mais uma vez, Marcos. Achei muito interessante esse seu projeto. Inclusive, maratonei os podcasts.
Gente, é interessante assistir e escutar podcasts de outras áreas, porque a gente consegue ter vários insights para trazer para a nossa área também. Né? O seu podcast tem um conteúdo incrível. Outro podcast que eu deixo aqui como indicação, não sei se você conhece, do Ivan Morel, Desobediência Produtiva. É interessante como eles abordam a parte de negócios, né, os insights que eles trazem, e fico à disposição para mais um bate-papo, viu? Muito obrigada e agradeço a todos que estão assistindo também, agradeço ao Dr. Pedro, é um prazer compartilhar esse bate-papo com você, trocar ideia, e quero aproveitar para dar um abraço para a Valéria, que mandou um comentário aí, né? Mandando um abraço para a gente. Um abração, Valéria. E obrigado, pessoal. Marcos, e a todos que nos acompanham, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Eu quero deixar registrado também, Marcos, a importância desse tipo de discussão. Você estava acabando de dizer, doutora Marielle acabando de dizer, do quanto isso é importante para a formação e para o desenvolvimento humano. E esse tipo de discussão que você encabeça, que você se coloca à disposição para poder fazer, é absolutamente necessário para que a gente tenha amanhã um desenvolvimento tecnológico sem que seja um campo aberto para todo mundo ficar se batendo, mas que seja algo convergente, que todos caminhem em uma linha só. Guardadas as devidas proporções, eu gosto muito de me recordar disso, mas guardadas todas as devidas proporções, e talvez até a loucura da comparação, mas a gente se lembra do início da Idade Contemporânea na Revolução Francesa, 1789, a gente se lembra disso. Mas existiu todo um processo de construção teórica para trás, com Rousseau, com Montesquieu, com Locke, com Voltaire. Então, toda uma série de literatura no século XVII para que a gente atinja o seu apogeu ali na Revolução Francesa, que dá início, inclusive, a essas discussões, a Revolução Industrial, em 1765, e a coisa vai se desenrolando a partir disso, mas sempre com uma teoria, com uma construção, com um compreendimento das coisas, ao invés de querer mudar tudo à base da força, à base da guerra, à base do bater no outro e de não ter nenhum tipo de razoabilidade nas opiniões que se tem. Então, para mim, importantíssimo esse tipo de discussão. Te parabenizo, sobretudo, além do agradecimento, te parabenizo, porque é uma ideia sensacional isso que você tem desenvolvido. No mais, agradeço a todos que participaram conosco, aqueles que enviaram mensagem, não vou citar nomes para não ser injusto com alguém, mas um abraço para todos e todas vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Doutora Marielle, é uma satisfação estar do lado da senhora, pareando essa discussão, porque eu sei de tamanha competência que você vem desenvolvendo ao longo dos anos na sua advocacia, eu sei de tamanha competência que você desenvolve no seu trabalho, naquilo que você faz como ser humano, como advogada. Então, é uma satisfação estar aqui. E, Marcos, eu fico à sua disposição para estar do lado de gente competente como a Marielle, para a gente aprender juntos aqui sobre as situações que nos deixam cada dia mais progressistas e tecnológicos. Excelente, eu é que agradeço, fico honrado, obrigado também pelas palavras. Realmente, conversar é uma coisa muito necessária. Eu acredito que isso, independente da cultura, valores, crenças e atuação profissional. Quando as pessoas conversam, elas crescem. Quando há crescimento, há desenvolvimento de forma geral. Muito bom, eu agradeço então ao Dr. Pedro Miranda, agradeço à doutora Marielle Guimarães e também a todos os nossos participantes. A Amanda Santana deixou um último comentário aqui, melhor movimento de advocacia goiana. Tá aí o feedback para o movimento... Beijo, Amandinha! Nós, a advocacia, a nova advocacia, né? Movimento aí liderado pelo Dr. Pedro Miranda. Marielle, fica o convite para você voltar mais vezes também, Dr. Pedro também.
para levar também esse formato, essa mídia, esse bate-papo também para o segmento de vocês. Estamos à disposição, seja como for, talk show, live, se quiser, se a pandemia deixar a gente grava também aí no estúdio, vamos fazer alguma coisa legal. E você que participou também por todas as mídias sociais, muito obrigado. Esse episódio fica registrado aqui no canal do YouTube. Você também pode ouvir novamente pelo Spotify e também pela Apple Podcasts, pelo Deezer e qualquer outra plataforma de podcast em áudio. E nas mídias sociais em vídeo pelo Facebook e pelo YouTube. Muito obrigado, ficamos por aqui. Doutora Marielle, tem mais alguma coisa para dizer? Projetos novos aí? Agora tem uma série de projetos. O pessoal pode acompanhar pelo Instagram. Quem quiser, o meu Instagram é Marielle_RG. Dr. Tá na Pedro. tela. Já que ela passou o Instagram, né? Eu vou ter que passar o meu. Né? Aproveitar, né? Vou aproveitar, viu? Vou aproveitar, Marcos. @PedroMirandaADV. Fiquem à vontade para a gente bater um papo lá. Quem quiser trocar uma ideia, estou à disposição. Deu uma travadinha no áudio aqui da doutora Marielle, na imagem dela também. Ok, a gente já estava se despedindo mesmo, então ficamos por aqui. Voltou. Escutar novas opiniões, trocar experiências. Voltou, pode falar, doutora Marielle, seu sinal tinha sido... Marcos, não sei onde parou, vou só repetir, mas estou aberta, o pessoal que quiser trocar ideia, estou à disposição. E é sempre um prazer, Marcos, conversar, trocar ideia com você é sempre muito agregador. A gente sai com a cabeça com vários insights, né? Dr. Pedro também. É muito bom compartilhar aí com vocês e trocar experiências. Que bom. Eu deixei na tela o tempo todo, vocês vão poder rever depois. Tem aí o Instagram, o contato de cada um de vocês, para poder o pessoal conhecer o trabalho de doutora Marielle Guimarães e doutor Pedro Miranda. E também conhecer o nosso trabalho, marcosfelix.pro. Muito obrigado, então, a todos que assistiram essa live, a esse bate-papo ao vivo aqui pelas mídias sociais. E voltamos na próxima oportunidade. Acompanhe a programação em marcosfelix.com, é o nosso site, conhecer o nosso trabalho e todos esses bate-papos que estamos realizando já há alguns anos com protagonistas. Porque o futuro começou ontem e nós já estamos atrasados, é o que diz o John Legend na música dele, e entre outros insights que a gente acompanha nas comunidades de futuro. Um grande abraço, fiquem com Deus e cuidem-se, a pandemia ainda não acabou, minha gente. Um abraço, fica aí o tchau também na telinha do Dr. Pedro e da doutora Marielle para vocês. Até a próxima. Vou agradecer também a Hot Minds, que patrocinou esse bate-papo, e também a MFlix Media por fornecer a tecnologia para esse bate-papo. Até a próxima, pessoal. Tchau.